ministros da igreja. Nós começamos aquela reunião fazendo uma dinâmica, onde cada um tinha a oportunidade de comparar a sua semana a uma fruta. E uns diziam, por exemplo, olha, minha semana foi como uma manga. Começou bem docinha, cremosa, e quando eu estava querendo mais e mais, o que eu descobri? Me deparei com caroço. Outras pessoas diziam, minha semana foi como um suco de laranja, nota 1000. Outros diziam que a semana foi como uma vitamina de abacate, e eu até hoje não entendi exatamente o que a pessoa quis dizer com isso, talvez calórica, não sei. Mas alguém chegou a dizer que a semana foi como aquela experiência do suco de pitanga, que quem gosta, gosta, mas por mais que você goste, você há de concordar comigo que é azedo o negócio. Você pode botar todo o açúcar do mundo, pode naquele depósito de açúcar ali perto do porto, jogar tudo dentro, que o negócio não perde o azedume. E às vezes alguns de nós temos semanas assim, semanas difíceis. Essa semana para mim foi uma semana muito difícil, muito difícil. Eu compartilhava ontem aqui no velório do irmão João Santos que de segunda, ou melhor, de domingo até quarta, pelo menos 5 pessoas do meu relacionamento vieram a falecer. Nós tivemos 2 perdas aqui na igreja, irmão Jaime, irmão João Santos. Um colega meu de infância que num surto deu cabo da vida. Um casal de amigos meus que sofreu um acidente de carro muito violento e como fruto desse acidente ambos morreram. Já estava fechada a conta nos 5 e hoje o Jonathan veio aumentar ainda o número quando falava do filho de um rapaz que traz as quentinhas aqui da macarronada, que perdeu seu filho no feriado de ontem. E tem dia, gente, tem semanas que a vida da gente parece estar meio pesada, parece que o céu está cinza. Existem dias em que a impressão que temos é que a alegria está como que tentando ser roubada do nosso coração. A impressão que tenho é que existem alguns dias em que parecem que as horas vão se arrastando, aonde por vezes fica difícil a gente sorrir, fica difícil a gente se alegrar. Hoje de manhã eu conversava com o irmão aqui na igreja e ele falou, e aí pastor, gostou do jogo ontem? Eu falei, cara, eu estava tão assim para baixo ontem que eu nem lembrei que o Flamengo jogou. E disse a ele, às vezes isso faz até um bem à saúde, não lembrar de algumas coisas. Mas qual é o segredo de Deus e qual é o remédio de Deus para momentos como esses? Quais verdades precisamos guardar no nosso coração em momentos como esse que eu e você vivemos? São as frustrações da vida, são as dificuldades da vida, é aquilo que a gente pensava que ia dar certo e dar errado, é o dinheiro que você achava que ia chegar e não chegou, ou que você tinha certeza que não ia sair e quando olhou na conta já saiu. Como é que a gente consegue manter a cabeça erguida, manter o coração em paz, mesmo em momentos como esses? O texto de Filipenses, no capítulo 4, a partir do verso 5, nos ensina princípios de vida que o apóstolo Paulo vivia, e que eu e você precisamos viver no nosso dia a dia. Permita-me, irmãos, ler a partir do verso 4, não do verso 5. A Bíblia diz assim: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama,
se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nestas coisas. Ponham em prática tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, e o Deus de paz estará com vocês. Amém, irmãos? O Deus de paz estará com vocês. Deus, obrigado pela tua palavra, palavra que é viva e eficaz. Fala conosco neste tempo e ministra aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. É interessante que o apóstolo Paulo, no verso de número 4, ele começa o verso dando uma ordem, uma voz de comando. E é interessante o número de vezes em que Paulo usa figuras tanto da vida atlética, como Paulo também usa várias figuras do mundo militar. E aqui nós vamos encontrar o apóstolo Paulo dando uma voz de comando, quando ele diz à igreja: regozijai-vos no Senhor, ou alegrem-se no Senhor. Entendam, irmãos, ele não está dando uma sugestão, ele não está dizendo pode ser que sim, pode ser que não, olha, se tiver tudo bem, se alegre. Mas ele apresenta a alegria como mandamento, como imperativo da vida cristã. E de repente você vai falar assim: mas para Paulo era fácil, queria ver se alegrar no meu lugar, queria ver se alegrar passando o que eu estou passando, queria ver se alegrar tendo as lutas que eu enfrento, queria ver se alegrar de repente como eu vivo sobrando mês e faltando dinheiro, quero ver se alegrar com o problema que eu estou enfrentando lá em casa com os filhos, quero ver se alegrar enfrentando o desemprego que eu estou enfrentando, quero ver se alegrar tendo a sogra que eu tenho. E alguém um dia desse me pediu assim: pastor, nunca mais faça piada com sogra. E eu prometi a essa pessoa, ainda bem que ela não veio hoje, espero que não esteja assistindo pela internet, mas se estiver, receba meu pedido de perdão. Mas ele dizia: quero ver se alegrar, então vamos mudar para o outro lado, tendo o sogro que eu tenho, os genros, e tem genro aí que não é fácil não, tem nora que é uma prestação, é ou não é, minha irmã? Tem nora que é uma prestação. O apóstolo Paulo não sabe o que ele está falando, ele não está lá em casa, ele não está vivendo as tensões da minha casa, ele não vive as tensões que eu vivo talvez no meu casamento, aonde por mais que eu faça, o outro não reconhece, aonde eu me mato qual escravo para promover a felicidade desse povo, e o povo sempre está reclamando. Se Paulo estivesse lá em casa, ele talvez abrisse uma exceção. Paulo não está no meu trabalho, ele não conhece o meu chefe. Se ele conhecesse o meu patrão, se ele conhecesse a escala de trabalho que eu tenho, se ele soubesse do local aonde eu tento tirar meu sustento, talvez ele não dissesse que a alegria era mandamento. Paulo não sabe do meu estado de saúde, ele não foi no consultório comigo do médico essa semana e ouviu o que eu ouvi. Ele não sabe da via crucis que eu vou ter que percorrer, então para ele é fácil. Será, amados irmãos, que era fácil para Paulo mandar a igreja se alegrar? Deixa eu ler um pouco da história desse homem para você entender. Se você puder, abra sua Bíblia comigo, em 2 Coríntios, capítulo 11, Paulo vai falar um pouco dos seus sofrimentos, onde ele vai dizer assim, a partir do verso de número 23. Final do verso 23, Paulo vai dizendo assim, em 2 Coríntios, capítulo 11. Fui encarcerado mais vezes, fui açoitado mais severamente, exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites, e aí talvez você, na sua versão, diga 40 menos 1, né? Porque era permitido açoitar o escravo ou o prisioneiro, dá 40 açoites. Se o camarada desse 41, a pena revertia. Então,
os algozes botavam na cabeça: vamos dar só 39 chibatadas, porque se eu errar por um, ainda estou dentro dos 40. E quando a pessoa começa a bater, quem gosta, perde o controle. Então o cara começava 1, 2, 3, 4. Então Paulo vai dizer: por 5 vezes eu enfrentei chibatadas. Olha o que ele continua dizendo: 3 vezes fui golpeado com varas, 1 vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar, estive continuamente viajando de uma parte a outra, enfrentei perigos dos rios, perigos de assaltantes, perigo dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigos dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome, sede, e muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Pensa que para por aí? Olha o que ele continua dizendo: além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Quem está fraco, que eu não me enfraqueça. Quem não se escandaliza, que eu não me queime por dentro. Esse homem experimentado em dores, esse homem experimentado em sofrimento, que vai dizer assim: gente, não deixem a peteca cair, não. Não percam a alegria. Alegre-se no Senhor. Amados irmãos, o apóstolo Paulo estava preso quando escreve a carta aos Filipenses. Filipenses faz parte de um grupo de cartas que é conhecido como epístolas da prisão. Ele estava preso, provavelmente acorrentado à guarda pretoriana. 16 soldados que se revezavam de turno em turno. Paulo preso, incapacitado de ir e de vir, cheio de incertezas quanto ao seu futuro, não sabendo se veria a luz no dia seguinte. Mas esse homem, tão marcado pela vida, tão marcado pela história, ele diz assim: gente, se alegrem no Senhor. Não deixe o desânimo tomar conta. Não deixe as sombras inundarem a sua alma. Cabeça para cima, estufa o peito, não desiste não. Vá em frente. Não fiquem pelo meio do caminho, mas por favor, ou melhor, entendam isto como uma voz de comando: alegrem-se no Senhor. E mais uma vez eu vos digo, alegrem-se. E ele vai então estabelecendo as bases da nossa alegria. A nossa alegria, irmãos, eu costumo dizer que a gente precisa entender a alegria como rota, não como momento. Nós podemos ter momentos de tristeza, momentos de infelicidade, mas a rota é a rota da alegria. A alegria não é determinada pelo calendário, não é determinada pelo momento da minha vida, mas é pela certeza que eu tenho do local para onde Deus está conduzindo a minha vida. A alegria é determinada pela percepção de que Deus faz com que todas as coisas, inclusive as mais dolorosas da minha vida, hão de cooperar para o meu bem, porque eu amo ao Senhor. Louvado seja Deus por isso. O apóstolo Paulo apresenta as bases dessa alegria. Eu quero rapidamente compartilhá-las com os irmãos. É uma alegria que é fruto de uma plena convicção de que Deus não falhará, de que Deus vai agir na nossa história, que a coisa pode estar ruim, mas não vai ficar ruim para sempre. Ele vai dizer: seja a vossa, verso 5, a vossa amabilidade ou a vossa equidade conhecida por todos, porque perto está o Senhor. E essa palavra perto está o Senhor, já falei aqui na igreja algumas vezes, significava pelo menos 2 coisas para os cristãos do primeiro século. A primeira ideia falava sobre a volta iminente do Senhor Jesus, como que dizendo: o Senhor Jesus vai voltar e aquilo que nos oprime será por Ele massacrado. Mas quando ele diz também perto está o Senhor, há um outro significado,
que é a certeza de que Deus vai agir. A ação de Deus se aproxima. Eu não sei como, eu não sei de que jeito, eu não sei quando, mas uma coisa eu sei: perto está o Senhor. Está desse jeito, mas não vai ficar assim para sempre. Irmãos, nós temos esperança, irmãos. E a Bíblia diz em Romanos 12:12 o seguinte: alegrai-vos na esperança. É você olhar para a situação da sua vida e dizer assim: perto está o Senhor, Deus vai agir. Eu não sei como, quando, não sei. Está perto, está longe, eu também não sei. Será que é ainda nesse ano? Não sei. Eu acho tão interessante, essa semana eu estava dirigindo e estava ouvindo uma programação de uma rádio evangélica, e aí o pastor anunciava, dia tal, grande culto, e aí o anúncio dizia assim: este culto será a última oportunidade para você receber a sua bênção nesse ano. Falei, meu Deus, até eu vou nesse culto. Agora o povo está marcando o último dia para eu ser abençoado. Tipo assim, se você não for abençoado agora, vai para o ano que vem. E a bênção desse ano vai para precatório. Só se sobrar uma bençãozinha que a gente vai pagar. Se tiver sobra de orçamento de bênção, você recebe. E eu dizia, eu não acredito num Deus que age dessa forma. Eu não acredito num Deus que diz assim: olha, é dia 4 de dezembro, se você não vier, só em 2014. E depois do carnaval, porque janeiro e fevereiro nada acontece. Eu não consigo acreditar numa pregação dessa forma. Nem tampouco consigo dizer para você que essa noite vai ser a noite da qual você vai sair daqui com todos os seus problemas resolvidos. Essa é a sua noite da vitória. Eu não consigo também pregar isso. O que eu creio e posso dizer aos irmãos é que, mesmo não tendo a data, uma certeza eu tenho: o Senhor há de operar em favor dos seus filhos. E isso, irmãos, é suficiente para encher o nosso coração de alegria. O apóstolo Paulo vai nos ensinar que os alicerces da alegria são resultantes da nossa capacidade de entregarmos tudo ao Senhor. Ele diz: não andem ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo, sejam conhecidas as vossas orações diante do Pai, pela oração, súplica e ação de graças. Irmãos, nós somos muito ansiosos. Nós somos ansiosos. E geralmente queremos controlar, aquilo que nós não temos menor condição de controlar. Menor condição. Eu vou participar de um treinamento para líderes e descobri que uma pessoa amiga minha está indo para esse treinamento também. E aí ele viu lá que tem 2 tipos de acomodação no acampamento onde vai ser esse treinamento: quartos individuais e quartos em dupla. E ele me ligou e falou assim: Tércio, como é que será que vai ser lá? Porque eu já estou preocupado, porque eu não sei dividir quarto com ninguém. Porque eu ronco, porque eu isso, porque eu aquilo. E eu já orando: Senhor, que fique longe de mim pelo menos, né? Que Ele me inclua fora dessa bênção. Mas nervoso, perdendo noite de sono. Como é que vai ser lá? Porque a aula de 8 da manhã às 10 da noite, como é que vai ser isso? Eu falei: cara, eu não sei. Eu estou aqui, que não me aguento. Já estou aqui, pensando como é que é sentar numa cadeira 8 da manhã, levantar meio-dia para almoçar, sentar 2 horas da tarde e até 7 horas, depois sentar 8 horas e até 10h30. Eu não aguento esse negócio, não sei como vai ser. Eu falei: cara, mas será que é estático ou é dinâmico? Eu falei: bicho, não sei. No dia que eu me converti, eu quebrei minha bola de cristal. Entendeu? Eu trouxe aqui na frente, quebrei a bola de cristal, fiz em pedacinhos. Tem dia que eu tenho até saudade dela, mas eu quebrei minha bola de cristal. Então, fazer o quê?
Amados irmãos, nós precisamos aprender a entregar para Deus. Nós sofremos quando queremos controlar aquilo que não está na nossa mão. Já compartilhei aqui com a igreja alguns anos atrás, quando nós fizemos o Dia da Família PIB Maceió. E passeio em igreja é um negócio assim, internacional para quem está organizando. Porque a gente avisa um ano antes. E chega na semana, tem 4 inscritos. Só que o pessoal com tudo alugado, ônibus contratado, comida mais ou menos comprada. E a gente sabe que o povo vai, mas eu não sei por que o povo deixa para fazer a inscrição no último dia. No último dia não tem dizer, tem vaga. Eu lembro que nós vamos fazer um passeio ali em Barra de Santo Antônio, maio, aqui em Maceió, mês de chuva. E eu perguntei para Keren, para Helenilza, como é que está a lista? Elas, fraquíssima. Umas 15 pessoas inscritas, contando com a gente. Eu falei, então está fraco mesmo o negócio. Cheguei aqui no domingo de manhã e falei assim, irmãos, podem se inscrever, porque não vai chover no sábado. E aí, falei pela manhã, voltei, e ainda falei novamente à noite. Mas quando eu acabei de falar, foi me dando um frio no coração. Eu disse, por que eu abri a boca? Porque Deus não tinha falado nada comigo de, olha, pode ir lá, profeta, não tinha nada disso não. Coisa da minha cabeça, eu que resolvi abrir a boca e dizer que não ia chover. Irmãos, pensem na semana agoniada que eu passei. Porque todo mundo que me encontrava falava assim, e aí pastor, antes de dar bom dia, boa tarde, boa noite. E aí, vai chover? E aí pastor? O irmão daqui da igreja, um casal, hoje eles estão firmes aí com o Senhor, vão se batizar agora no final do ano. E aí ele chegou para Fátima e falou assim, Fátima, eu não ia naquele passeio não, mas depois que seu pastor disse que não vai chover, eu até me inscrevi, quero ver se ele é homem de Deus mesmo ou é a conversa fiada. Irmãos, imaginam como eu passei essa semana? E eu orando e tome chuva na cidade de Maceió, segunda, terça, quarta, eu falei, por que eu abri a boca? E o pessoal dizia, está chovendo pastor, eu falava, não, está chovendo hoje que é para não chover no sábado. E um medo, irmãos, mal dormia, não dormia, eu tentando mostrar que eu tinha uma fé que nem eu mesmo possuía, mal dormia, não acordava, aquele desespero, aquela preocupação, até que na quinta-feira à noite eu falei assim, Senhor, eu estou me preocupando com aquilo que eu não posso controlar, eu não posso controlar se vai chover ou não, então Senhor, vamos fazer um negócio, eu vou cuidar daquilo que eu posso cuidar, e aquilo que eu não posso, cuida o Senhor. Irmãos, dormi uma noite abençoada, de quinta para sexta, de sexta para sábado. Sábado eu acordei, o dia nublado, e uma nuvem forte aqui na direção da igreja. Sabe aquela nuvem que Elias, da história do Elias, nuvem do tamanho da mão do homem? Acho que aquela mesma nuvem estava aqui naquele sábado. E aqui em cima da região da igreja. E a gente arrumando, o ônibus chegando, abastecendo, e aí começa a cair uma chuvinha fina. Aí o pessoal, ei pastor, está chovendo, vai estar chovendo aqui. Você vai passear aqui em Maceió? Eu não vou passear aqui, eu vou passear em Barra de Santo Antônio, lá não está. Eu sei que nós fomos e pela misericórdia de Deus, lá não choveu, foi um dia muito bonito, um sol assim, maravilhoso o dia inteiro, todo mundo pôde curtir à vontade, mas quanta aflição eu trouxe para mim, porque eu quis controlar o que eu não posso controlar. Será que vai chover semana que vem? Quem vai casar aí? Ó. Será que vai chover no dia do meu casamento? Ai meu Deus, que não chova, que não chova. Você tem como controlar isso? É só aflição, gente. É só aflição. É gente que está sofrendo hoje com escolha que os filhos vão fazer daqui a 10, 15 anos, ou filhos que talvez nem nasceram ainda, mas já está nervoso. Se a minha filha arrumar um namorado assim, a menina às vezes está no braço ainda, não sabe nem o que é papai e mamãe. Se ela arrumar um namorado assim, você aceita, você vai aceitar isso, você vai fazer. Vai falar assim, meu genro, vem cá, meu querido. Vai fazer o quê? Vai matar o rapaz? E a
gente fica naquela ansiedade de coisas que a gente não consegue controlar. E o apóstolo vai dizer, gente, não andem ansiosos por coisa alguma. Obviamente, todos nós temos um nívelzinho de ansiedade, de preocupação, de calafrio, mas é aquela vida controlada pela ansiedade. Ele diz, entregue tudo a Deus. Fala com Deus. Agora fala de verdade com Deus. Porque às vezes, amados irmãos, nós conversamos com Deus por desencargo de consciência. Pelo sim, pelo não, eu vou orar. Para depois não dizer que deu errado, porque eu não orei, eu vou orar antes. Eu estou falando de você pegar e dizer assim, Senhor, está aqui, ó. Tempos atrás eu ouvi uma ilustração muito interessante de um homem que estava muito cansado. E ele viu uma rede, se lançou, se esparramou na rede. E alguém disse para ele o seguinte, enquanto você não fizer isso com Deus, você ainda não aprendeu o que é confiar nele. Aquele homem estava cansado, se joga na rede e diz assim, essa rede vai me aguentar, não vou cair. E ele disse, enquanto você não pegar a sua vida e literalmente jogá-la sobre os ombros fortes do Senhor, você ainda não aprendeu o que é confiar no Senhor. E Paulo vai dizer que quando a gente entrega ao Senhor, a paz de Deus que excede todo entendimento, guarda a nossa mente e o nosso coração. E é interessante que, como já disse, Paulo usa um termo militar. A ideia da palavra guardar é pôr sentinela. Paulo vai dizer, a paz de Deus se transforma como um sentinela. Você não entra num gabinete de uma autoridade, numa unidade militar, de peito aberto. Está lá o sentinela. Você chega, você precisa se identificar. Na porta dos quartéis tem aquela placa onde comumente está escrito, acenda a luz do salão, abaixa o vidro, abaixa o farol, identifique-se. Vai você ignorar esse negócio. Você vê a confusão que você arruma para você. A ideia de Paulo era mais ou menos essa, assim, Paulo preso, observando os militares que ali estavam, observando como era a triagem das pessoas que o visitavam, observando o papel do sentinela, ele dizia assim, olha, a paz de Deus faz isso, guarda a sua mente e o seu coração. Mas Paulo termina esse texto com uma promessa. E amados irmãos, precisamos descansar e crer nas promessas de Deus. O verso último que lemos, a promessa do Senhor diz assim, o Deus de paz estará com vocês. E aí no verso de número 9, e o Deus de paz estará com vocês. Quantos irmãos aqui gostariam de, nos momentos de angústia, de luta, de dificuldade, poder com convicção declarar assim, o Deus de paz está comigo? Diga amém. Experimentar a presença do Deus de paz. Eu conversava ontem com a mãe desse meu amigo que faleceu, e ela disse assim, Tércio, é uma dor que você não imagina, mas mesmo em meio à dor, eu estou em paz. Só Deus explica o momento que eu estou vivendo. Para que o Deus de paz esteja com você, você precisa só fazer o que a Bíblia diz no verso 8 e no verso 9. Tudo que é verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Os americanos, eles têm uma expressão no inglês que eles falam que lixo para dentro é igual lixo para fora. O que tem ocupado a sua mente? Quem faz a sua cabeça? Quem modela o seu jeito de pensar e enxergar a vida? Quais são as coisas das quais você enche a sua alma e enche o seu coração? Eu era capelão do Colégio Batista no Rio de Janeiro,
E um dia foi uma professora chamada Ivone Boechat para nos dar uma palestra sobre a construção do imaginário da criança. E ela dizia assim: olha, cada dia está mais difícil ser feliz no Brasil. E ela falou: você pode ver isso pelas nossas cantigas de roda. A criança vai crescendo, aí aprende: tirei o pau no gato. E aí já começa com a violência. Chega na escola, vem a festa do folclore. O cravo brigou com a rosa. Aí já vem o divórcio. Cresce um pouquinho mais, tributo a MPB. Aí vão cantar: tristeza não tem fim, felicidade sim. E aí vem outro grupo: felicidade. Foi-se embora. Ela falou: tá difícil a gente ser feliz no Brasil. Amados irmãos, o que tem preenchido a nossa mente e o nosso coração? O apóstolo vai dizer: tudo que é verdadeiro, tudo que é justo, tudo que é honesto, tudo que é de boa fama, se há algum louvor, se há alguma virtude, seja isso que ocupe o vosso pensamento. De alguma forma, o apóstolo vai nos orientar a programarmos de maneira positiva, de maneira santa, de maneira excelente o nosso pensamento. A grande batalha do ser humano é aqui dentro, é na cabeça. Alguém já disse que tudo começa e termina aqui. E quais são os pensamentos que têm abrigado o seu coração? Quais são aquelas coisas que você pode classificar como sendo o seu primeiro pensamento do dia e o último da noite? Quais são aquelas coisas que têm povoado a sua mente durante o dia? Eu quero convidar você a começar a pensar naquilo que tem virtude, naquilo que é de boa fama, naquilo que é verdadeiro, que é puro, que é justo, aquilo que tem louvor. Seja isso que ocupe o seu pensamento. Você vai dizer: pastor, não é fácil. Nada na vida é fácil, mas você pode começar a dar o primeiro passo. Eu lembro que um dia eu fui fazer uma viagem e sentou do meu lado, parece que eu tenho um imã, né? Gente medrosa, gente assustada, parece que senta do meu lado, seja no ônibus, avião, onde for. E a gente estava num aviãozinho pequeno, muita turbulência, e uma menina do meu lado dizendo assim: eu estou com vontade de descer. Eu falei: não pede isso não, porque descer aqui agora, dessa altura, vai dar problema, fica com vontade de chegar lá. E ela falou assim: mas por que eu entrei nesse avião? Eu falei: vou dizer para que você entrou nesse avião. Você entrou nesse avião porque você vai chegar no outro lado, você vai conhecer um novo país. Já pensou nisso? Você vai conhecer um novo país? Você pensou que você vai para a Disney? Já pensou nisso? Você já pensou que você vai fazer isso? Você já parou para pensar nisso, naquilo outro? E ela ficava assim: é verdade. Eu não tinha pensado desse jeito, não. Você já pensou que você vai poder comprar um telefone que lá no Brasil está R$2.000, você vai comprar por R$1.800, o que não deixa de ser um negócio muito caro. Mas já parou para pensar nisso? Já parou para pensar no quanto a sua visão de mundo vai se abranger a partir dessa viagem? Ela começou: eu nunca tinha pensado nisso não. Ela começou então ali naquela viagem a, de alguma forma, dar novo significado aos pensamentos dela. É a pessoa que entra numa cirurgia e pode entrar na cirurgia pensando assim: não sei o que vai ser de mim. Ou aquela que entra dizendo assim: olha, não era o que eu queria, mas depois disso daqui eu vou ganhar tanta qualidade de vida, eu vou ficar tão melhor, eu vou poder fazer o que eu não podia fazer antes, eu vou poder comer o que eu não comia antes, vou poder passear onde eu não passeava antes. É preciso, irmãos, que a gente reveja aquilo que tem ocupado o nosso pensamento.
E quando assim fizermos, o Deus de paz, a presença do Deus de paz, a percepção da realidade do Deus de paz, será uma verdade nas nossas vidas. Ouvia pastor Jeremias Pereira, da 8ª Igreja Presbiteriana, pregando. Ele contava a experiência de um senhor da igreja dele, presbítero, que ganhava sempre na empresa o prêmio de melhor vendedor. E ele já estava assim, já bem experiente, já bem velhinho, aquele senhor. Ninguém conseguia explicar porque aquele senhor era sempre o ganhador do prêmio. Chegava a rapaziada cheia de tecnologia, cheia de treinamento, cheio disso, daquilo, mas ninguém conseguia alcançar os prêmios daquele senhor. E um dia perguntaram para aquele senhor qual era o segredo dele. Ele falou: é muito simples. Quando nós viajamos juntos e chegamos numa cidade, vocês vão para o hotel, e aí vocês começam a ver o Jornal Nacional dizendo que o ano que vem vai ser difícil, que no mês que vem a recessão vai ser a pior da história, que o desemprego vai aumentar 700%, que o dinheiro vai sumir do bolso dos brasileiros, que a coisa vai andar de mal a pior. Aí vocês vão dormir tomando aquela vitamina de pessimismo. Porque alguém disse com muita sabedoria que o nosso dia não começa quando o despertador toca. As pessoas mais sábias do mundo dizem que o nosso dia começa quando a gente vai dormir. Uma boa noite de sono, ali começa o seu bom dia. Ele falou: eu entro no meu quarto, abro a minha Bíblia lá em Hebreus capítulo 10, onde está escrito assim: assim afirmemos confiadamente, o Senhor é quem nos guarda, o que poderá fazer o homem? E aí eu começo a pensar: olha, se o Senhor está comigo, não tem dificuldade, não tem problema, não tem luta, eu sei que eu vou sair e eu vou vender. Ele falou: enquanto vocês estão pensando no problema, eu estou lá pensando só na solução. Seja isso que ocupe o vosso entendimento. E aí o resultado não é outro: Deus de paz estará com vocês. Vamos falar com o Senhor? Vamos ficar em pé? Eu sei que todos nós temos pelo menos um motivo para não nos alegrarmos. Eu sei que talvez de domingo para cá já aconteceu alguma coisa na sua vida que falou assim: rapaz, uma decepção, uma frustração, uma chateação, um problema, um gosto ruim na boca. Quem passou por isso de domingo para cá? Pelo menos uma coisinha assim que atrapalhou. Levanta a mão, por favor. Olha aí, coisa boa, eu não estou sozinho no barco, louvado seja o nome do Senhor. Se ninguém levantasse a mão, eu ia falar assim: rapaz, acho que o negócio está ruim comigo mesmo, vou ajoelhar aqui para todo mundo vir orar por mim. Todos nós, irmãos, temos motivos para perder a alegria. Mas lembre-se, o Senhor vai agir. Eu não sei quando, não sei se é nesse ano, não sei se é hoje, se é amanhã, mas Deus vai agir em seu favor. Nós podemos manter a alegria, porque quando a gente entrega tudo para Deus, Ele cuida. Podemos manter a alegria quando reprogramamos a nossa forma de ver a vida. Pense em tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é de boa fama, coisas que têm virtude, louvor, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. E a certeza que temos é que o resultado disso é que o Deus de paz estará conosco. Vamos adorar o Senhor?